Mais uma vez, um bom dia. O pessoal acordou já? Bom dia. Melhorou. Feliz sábado a todos. Que bom estarmos na casa de Deus mais uma vez para estudarmos a sua palavra e aprendermos mais um pouco a respeito de grandes coisas. Eu tenho que confessar que o assunto de hoje é muito interessante. Eu fiquei fascinado quando eu ouvi essa mensagem de um pastor amigo meu lá no Brasil. Tem muita coisa aqui que é ideia minha, mas eu tenho que ser honesto. Eu aprendi com um pastor chamado Otacílio Porfírio. Nome diferente, né? E ele foi colega meu no curso de teologia, é pastor de uma grande igreja em Curitiba hoje, Igreja do JuVV. Se você tiver chance de ir a Curitiba algum dia, vai ver uma igreja linda. É linda mesmo, recém-construída, tem 600 membros e é muito bonita a igreja. Um dia eu vou trazer umas fotos para mostrar para vocês. E ele trouxe uma mensagem que me fez pensar e é o começo dessa segunda parte da série que nós estamos estudando, que vai ajudar-nos a entender um pouco mais a respeito de viver como Jesus. E qual é o plano de Jesus para cada um de nós. Nós estamos fazendo essa série já há um mês, um pouco mais de um mês. Começamos com uma mensagem introdutória, né, que foi sobre a entrega total da nossa vida a Jesus. E depois 4 mensagens a respeito do preparo da vida de Jesus para o dia a dia, que deve ser o nosso preparo também. Mas antes de darmos início à mensagem de hoje, eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão assistindo. Muita gente tem assistido ao redor do mundo todo. Hoje, em especial, eu quero mandar um abraço para a Michele, que está lá em Manaus. Ela tem gostado muito das mensagens, ela está acompanhando. Então, hoje nós vamos mandar um abraço para a Michele e espero que ela também aprenda conosco o que nós vamos estudar hoje. Nós estamos vendo como viver como Jesus. Preparo e ação. A parte do preparo nós aprendemos. Foram 4 mensagens falando a respeito do preparo de Jesus a cada dia. O que Jesus fazia a cada madrugada? Ele louvava, estudava as Escrituras, orava e meditava. Então nós vimos no mês passado como nós podemos fazer a mesma coisa. Como nós podemos louvar a Deus e por que nós devemos louvá-lo. Como nós devemos estudar as Escrituras, orar e meditar, que é um assunto importante. Jesus também fazia 4 coisas depois do preparo durante o dia. O ministério dele envolvia 4 aspectos. E hoje nós estamos começando o primeiro deles. Jesus fazia 4 coisas distintas no seu serviço para a humanidade. Ele ensinava, ele pregava, o que é diferente de ensinar, e nós vamos ver isso. Ele curava e perdoava, e libertava as pessoas através do perdão. Nós também precisamos fazer a mesma coisa. E nós podemos viver como Jesus viveu, ensinando, pregando, curando e libertando as pessoas do pecado. É isso que Jesus espera de nós. Quando eu vivo como Jesus, é isso que eu vou fazer. É isso que vai acontecer com a minha vida. Eu vou refletir a vida de Jesus. Hoje nós vamos ver a parte do ensino. Como Jesus ensinava. E como nós devemos ensinar aos outros também. Quando nós aprendemos dele, nós vamos ensinar. E foi aí que eu consegui entender e compreender a maneira de Jesus ensinar. Jesus tinha uma maneira muito especial de ensinar os seus discípulos e de ensinar também a cada um de nós, através de tudo aquilo que ficou registrado no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós todos aqui conhecemos a história de Pedro. Pedro, ele foi o único homem na história do mundo que eu saiba, além de Jesus, que fez o quê? Andou sobre as águas. Né? A matéria ela tem 3 estados na natureza. Os estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Normalmente a gente anda em quê? Em que estado? No sólido, né? Será que não tinha ninguém ali no barco para dizer para Pedro, Pedro, não dá muito certo essa coisa de tentar andar no líquido. Não funciona. Nós não fomos feitos para isso. Mas Pedro andou. A questão é por que Pedro andou sobre as águas? Ele quis andar sobre as águas. Qual que foi a vontade que motivou ele? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, os versos 22 a 31. Vamos acompanhar o relato do que aconteceu ali naquele momento, quando Pedro quis andar sobre as águas. Mateus 14, 22 até o 31. Veja bem, um pouco antes ali, Jesus tinha multiplicado os pães e peixes. Haviam muitos discípulos, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E aí o que aconteceu logo após?
Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Pedro duvidou, começou a afundar e estendeu a mão para Jesus e disse o quê? Salva-me, Senhor. E Jesus levantou ele, estava ali submergindo, e os dois voltaram andando para o barco. Olha que interessante. E Pedro teve o privilégio de andar sobre as águas, mas ele duvidou e afundou. Mas a questão, a pergunta aqui é a seguinte: por que Pedro quis andar sobre as águas? E por que essa pergunta? Nós muitas vezes achamos que sabemos a resposta. Alguns dizem assim, e eu já ouvi muitos sermões e já preguei sermões também, dizendo que Pedro era o mais afoito dos discípulos. Pedro sempre falava mais do que a boca, né? Ele falava antes de pensar. Ele queria ser o primeiro em tudo. E nós muitas vezes pensamos e ouvimos dizer o seguinte: Pedro, naquela disputa entre os discípulos, quem era o maior, quem seria o maior no reino de Jesus, quando ele fosse estabelecido, queria aparecer, queria se mostrar, queria ser o primeiro a tomar a frente e fazer algo ousado, grande. Ele queria ser melhor que os outros. Será que foi esse o motivo de Pedro querer andar sobre as águas? Para nós entendermos isso, nós precisamos entender a cultura judaica um pouco melhor. Jesus já tinha dito, Mateus 7, versículos 1 e 2, Jesus diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nós julgamos conforme a nossa régua. Nós medimos as pessoas conforme a nossa maneira de medir, e nós vemos o mundo com os nossos olhos. Muitas vezes julgamos a Pedro mal, e achamos que ele teve uma má intenção em querer ser o primeiro a sair do barco, andar sobre as águas, porque nós julgamos com os nossos olhos. E imaginamos que as pessoas são aquilo que nós somos. É o mundo visto pelos nossos olhos. Será que foi isso mesmo? Para nós entendermos o motivo de Pedro querer andar sobre as águas, nós temos que entender a cultura judaica, que é muito diferente da nossa. Nós estamos no Japão. A maioria de nós aqui nasceu no Brasil, certo? Alguém aqui nasceu em outro país? Quem que nasceu em outro país, a não ser, temos japoneses aqui? Quem que nasceu em outro país? Filipinas, certo? Temos alguém mais de que outro país? Peru. Algum outro país? Temos Japão, Brasil, as Filipinas e o Peru. Inglaterra. Então, temos 5 países aqui. Cada um desses países tem uma cultura diferente. Em uma época diferente, com uma cultura diferente, as ideias são diferentes. Por isso, muitas vezes, o que lemos na Bíblia, nós não entendemos ou entendemos parcialmente. Por quê? Porque foi escrito numa época diferente, por um povo diferente, num contexto cultural diferente. E para entendermos realmente o texto bíblico e a motivação daquelas pessoas naquela época, nós temos que voltar 2000 anos atrás para entender a cultura, o contexto deles. Veja bem, na cultura judaica, quando Jesus estava aqui na Terra, 2000 anos atrás, as coisas eram diferentes dos dias de hoje. Naquela cultura, naquela realidade, um jovem judeu do povo de Israel, ali na Galileia,
onde Jesus vivia. Ele tinha conceitos diferentes dos nossos, valores diferentes dos nossos. Hoje, todo pai, toda mãe sonha com um futuro promissor para os filhos. Pensa numa carreira. Os valores e o status hoje é muito diferente daquela época. Hoje existem profissões que nós sonhamos, almejamos para os filhos. Um advogado, um médico, né, um engenheiro. Quem sabe em alguns países um político, um líder. Um professor em alguns lugares onde é valorizado, na maioria dos lugares não é. Poucos querem que o filho seja pastor, né, porque não é nada fácil, a verdade é essa. Mas, naquela época, o que realmente era valorizado na cultura do judeu era a lei. A lei. E a lei para eles era, na realidade, o quê? O que eles chamavam de lei? Torá, que era o quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Escritos por Moisés, revelação de Deus no Monte Sinai para ele. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses primeiros 5 livros da Bíblia constituía a lei do povo judeu. E para eles, a coisa mais importante dentro da cultura era estudar e aprender a lei. Para eles, a lei era chamada de o caminho. Eles chamavam a lei de a verdade, ou às vezes chamavam de um mapa. A lei era para o povo judeu a vida. A vida deles era estudar e conhecer e compreender a lei. Jesus mesmo disse o que em João 5,39? Examinais as escrituras porque julgais ter nela o quê? A vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus dizia, vocês estudam as escrituras porque vocês acham que aí vão encontrar a vida. Mas ele na realidade estava dizendo o quê? Quem é a vida? Eu sou a vida, e não a lei que vocês estudam. João 14,16, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava dizendo, vocês estudam a Torá, vocês aprendem a Torá, vocês decoram a Torá, achando que vão encontrar a vida através dela. Na realidade, eu sou essa ponte que liga o homem à salvação eterna, à vida eterna, a Deus. Eu sou o significado da Torá, da lei. Então Jesus começou a revolucionar os ensinos e os estudos dos rabinos, dos mestres de Israel, dos doutores da lei, que ensinavam e pregavam isso. E essa era a tradição deles. Eles criam que era assim que deveria ser. Então, na realidade, naquela época, o sonho de qualquer pai, ou o sonho de qualquer jovem, era crescer na escola formal judaica para se tornar um mestre da lei, um doutor da lei, um rabino. Ali estava o ápice da pirâmide, né, econômica, social, cultural da época. Tudo girava em torno da questão religiosa e da lei. Dentro do templo, para trabalhar ali dentro, quem que trabalhava dentro do templo estava envolvido com isso? Os levitas. Era uma tribo específica. Então, se eu não nasci levita, eu não posso ser sacerdote. Eu não posso trabalhar dentro do templo. A única chance de ter alguma posição de destaque na sociedade era o quê? Me tornando um doutor da lei, um rabino. Então, por isso, eles procuravam estudar. E aí, começava a escola formal e o método que eles usavam de ensino e educação naquela época. Com 6 anos de idade, a criança era levada até um rabino, um mestre, dentro da sinagoga para estudar o quê? A Torá. Como naquela época não era possível todo mundo ter uma Torá em casa, porque a confecção era muito cara, os livros eram muito grandes, eram rolos. Ficava realmente muito caro, era muito difícil. Cada cidadezinha tinha a sua Torá, tinha o seu livro, a lei, na sinagoga. E lá era a escola. Então, com 6 anos de idade, dos 6 aos 12 anos de idade, as crianças eram levadas à sinagoga e ali elas estudavam a lei. Dos 6 aos 12 anos. E eu já disse isso aqui. O que elas faziam durante esse período? Elas decoravam os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos hoje. Dos 6 aos 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, qualquer criança judaica, ela sabia de cor Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E nós achamos muito quando a gente consegue decorar o Salmo 23.
Né? Oh, sei o Salmo 23, alguém decora o Salmo 91 ou decora um versículo da Bíblia. As crianças sabiam o verso áureo, né? O verso da semana, o verso para memorizar. Eles decoravam todos os 5 primeiros livros da Bíblia até os 12 anos de idade. Chegando ali, eles sabiam tudo. Veja o que diz a palavra de Deus. Salmo 119, 11, o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Era isso que acontecia. Eles decoravam e sabiam de cor. Como eu já disse aqui, o que quer dizer de cor? De coração. É daí que vem a expressão de cor. Em inglês fica bem clara a expressão que é by heart. Saber alguma coisa by heart, saber de coração, de cor. Eles sabiam e guardavam no coração as palavras de Deus, para não pecar contra ele. Então, era assim que funcionava a escola. Eles decoravam e aprendiam. O que acontecia com a criança quando ela completava 12 anos de idade? A tradição do povo judeu era da seguinte maneira: com 12 anos de idade, pela primeira vez, o menino era levado ao templo em Jerusalém. E lá no templo, pela primeira vez, ele acompanhava o ritual, ele via tudo e era levado aos mestres, doutores da lei em Jerusalém, no templo, para ser testado. Para saber se ele seria aprovado e iria continuar os estudos dele para o segundo nível. Então, vamos colocar da seguinte maneira, né? É como se ele estivesse estudando o ensino fundamental e agora ele vai para o ensino médio. E ali os mestres doutores da lei iriam fazer uma série de perguntas para a criança, para ter certeza que ele realmente sabia e tinha todo o conhecimento daqueles primeiros livros da Bíblia, da lei. E depois de fazer várias perguntas e ouvindo as respostas e questionando e argumentando com a criança, agora com 12 anos de idade, depois daquilo vinha o teste final e eles iam dar o resultado para ele, iam dizer para ele: olha, você realmente é um bom estudante, você realmente se dedicou e você vai continuar estudando agora dos 12 aos 18 anos de idade os profetas. Por isso que a Bíblia aparece tantas vezes dizendo que a lei e os profetas, a lei e os profetas, a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, os demais livros do Velho Testamento. E agora a criança iria aprender e decorar e continuar estudando todos os outros livros da Bíblia dos 12 aos 18 anos de idade. Qualquer criança ou jovem agora, adolescente de 18 anos de idade que passou pela escola judaica, teria o que na sua mente? De cor. Toda a Bíblia que eles tinham na época, que é o Velho Testamento. Toda ela estava decorada, aprendida. Eles sabiam verso por verso, estava na cabeça. Agora, se naquele momento os rabinos ali decidissem, conversando com a criança, os mestres ali no templo, chegasse à conclusão de que ele era esforçado, de que ele tentou, fez o melhor, mas não tem potencial para continuar estudando, eles diriam para ele algo mais ou menos assim: é muito claro o seu amor pela lei, pela Torá, mas é o desejo do Senhor que você vá para casa agora e aprenda da profissão do teu pai. Então, a criança iria para casa e se ela era filha de um pescador, o que o menino seria? Pescador. Se o pai era carpinteiro, o menino seria o quê? Carpinteiro. Se o pai era coletor de impostos, o menino seria o quê? Coletor de impostos. Ele ia aprender a profissão do pai. E aí a gente começa a entender por que as coisas funcionavam daquela maneira naquela época. É interessante nós notarmos o seguinte: o livro Desejado de Todas as Nações deixa claro que Jesus não seguiu a escola formal dos judeus. Toda a compreensão, entendimento e conhecimento da palavra de Deus que Jesus tinha, ele aprendeu aonde? No lar, em casa, com a mãe e o pai. E Jesus demonstrava um conhecimento muito grande, porque quando eles foram pela primeira vez a Jerusalém, conforme a tradição dizia, Jesus foi com seus pais pela primeira vez no templo. O que aconteceu ali? Eles por acaso perderam Jesus, porque estavam voltando. No caminho de volta sentiram falta dele, acharam que ele estava brincando com os amigos, junto com um grupo muito grande que tinha ido a Jerusalém. E quando foram procurar Jesus de volta em Jerusalém, onde ele estava? No templo, conversando com os doutores da lei. E ficaram impressionados, e os doutores da lei estavam impressionados, porque Jesus com 12 anos não demonstrava apenas conhecimento,
a respeito da lei, mas também dos profetas, que seria os próximos 6 anos de estudo, dos 12 aos 18. Jesus já tinha conhecimento de todo o Velho Testamento, e um conhecimento mais profundo do que o deles, na verdade. No livro Desejado de Todas as Nações deixa isso bem claro. Eles estavam impressionados, mas Jesus chegou ali como uma criança, humilde, simples, fazendo perguntas, mas demonstrando um conhecimento maior, e eles ficaram impressionados. E aqueles homens, se pudessem, queriam pegar Jesus e estudar com ele e ensiná-lo. Eles queriam ensinar a Jesus, a partir dali, dos 12 aos 18 anos. Sua mãe e seu pai vieram, levaram. Mas ele já demonstrava um profundo conhecimento de todo o Velho Testamento. No final desse outro período, aí viria o quê? A faculdade. Aos 18 anos, depois que eles estudaram e sabiam toda a lei e os profetas de cor, vamos fazer uma faculdade agora. E aí vinha um processo de seleção novamente. Como funcionava a faculdade da época? A faculdade da época funcionava da seguinte maneira. Eles estudavam, aí está a imagem, né, eles estudando com os rabinos. Mas a faculdade era o seguinte: quando chegava ali aos 18 anos, a faculdade da época consistia de um rabino e seus discípulos. Um mestre e seus discípulos. E haviam muitos, que ensinavam os jovens daquela época. Então, você, para fazer a faculdade, para você escolher, você tinha que escolher um mestre, um rabino, para se juntar ao seu grupo de discípulos. Esse mestre iria fazer perguntas, assim como foi feito quando tinha 12 anos de idade, ele ia fazer várias perguntas. Mas agora a coisa ficava um pouco mais complexa. Por quê? Porque o rabino, ele queria saber se aquele jovem tinha não só conhecimento teórico, como foi testado com 12 anos, para saber se ele conhecia todo o Velho Testamento, toda a lei e os profetas, mas também ele tinha que encontrar naquele jovem potencial para se tornar como ele. Porque a partir daquele momento, dos 18 anos de idade até 30 anos de idade, aquele jovem que estaria junto com o grupo de discípulos daquele rabino, iria conviver com o rabino todos os dias, 24 horas por dia. Iria ir onde ele fosse, comer o que ele comesse, dormir onde ele dormisse, aprender não só as lições com ele, mas aprender a viver como ele. E é isso que realmente estava em jogo ali naquela decisão. Então o rabino, ele iria fazer perguntas, iria questionar, iria analisar para saber se aquele jovem teria condições de viver como ele vivia, de aprender a ser como ele era. E agora a mesma situação acontecia. O jovem era interrogado, o jovem era questionado e ele iria tomar uma decisão, se iria fazer parte do grupo dele ou não. Como que ele escolhia o rabino? Se havia vários grupos de rabinos, mestres, doutores da lei, com os seus discípulos. Cada rabino tinha o seu conjunto de regras, de leis e de estudos. A lei era a mesma para todos, os profetas o mesmo, mas a interpretação dessa lei dos profetas variava conforme cada rabino. Alguns eram mais tradicionais, outros mais liberais. E a interpretação da lei era variável de acordo com a interpretação do rabino. Por exemplo, a lei dizia que não deveria trabalhar no sábado, certo? Todo mundo sabia disso. Só que existiam rabinos que interpretavam de uma maneira diferente nos seus detalhes. Por exemplo, alguns rabinos diziam que no sábado você não podia arrastar uma cadeira. Porque se você arrastasse a cadeira, o que estava acontecendo? Estava arando a terra. Então você estava trabalhando. Alguns rabinos diziam que você não podia, no sábado, cuspir no chão. Por quê? Você estava regando a terra. É trabalho. Então os rabinos tinham interpretações muito pesadas da lei e colocavam esse peso sobre as pessoas. O conjunto de regras estabelecidas pelos rabinos se chamava jugo. Era o jugo do rabino. E aí nós entendemos por que Jesus disse em Mateus 11, 29 e 30 o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O dos outros rabinos é pesado. Eles colocam peso na lei que não existe.
eles obrigam as pessoas a fazerem coisas e preocupam com detalhes que não está escrito na lei. Deixa o jugo deles que é pesado, o meu é leve. Eu sou manso e humilde. Siga a mim, aprenda comigo. E agora, quando eles eram apresentados ao rabino, e ele vinha com uma série de perguntas, se por acaso o rabino chegasse à conclusão de que ele não servia para continuar estudando por mais 12 anos, ele diria o mesmo que foi dito antes para aqueles com 12 anos de idade. Você realmente se esforçou, estudou, mas é o desejo de Deus que você vá para sua casa e siga a profissão do seu pai. Se ele é pescador, você vai ser pescador. Se ele é carpinteiro, você vai ser carpinteiro. Se ele é coletor de impostos, você vai fazer a mesma coisa. Não importa a profissão que o pai seguia na época, o filho iria aprender e seguir a profissão do pai. Mas, se o rabino visse potencial naquele jovem, ele diria o que para ele? Ele diria a seguinte palavra, o que corresponde ao mesmo que passar no vestibular no Brasil e ser aceito nas maiores universidades. Ele diria simplesmente para o jovem, segue-me. Era isso que ele diria. Isso quer dizer, você foi aceito, você vai ser meu discípulo, segue-me. Tudo que eles queriam ouvir depois de todos aqueles 12 anos de estudo, 6 anos de idade, até os 18 anos de idade, eles queriam ouvir o que de um rabino? Segue-me. E para muitos isso não aconteceu, para a maioria isso não acontecia, eles voltavam para casa para continuar o trabalho. Se isso acontecesse, se eles ouvissem de um rabino, segue-me, então algo se passava ali. Pela última vez eles voltariam até a casa deles, se despediriam da família, do pai, da mãe, pegariam a mala, as coisas e arrumariam tudo para passar os próximos 12 anos junto com o rabino, aprendendo dele para se tornar também um rabino. Agora, para entender o que o pai dizia para o filho na hora de ir embora, porque o pai não dizia para o filho, boa sorte, vai com Deus, se esforça nos estudos. Não, tinha uma expressão que o pai dizia para o filho, a mãe dizia para o filho quando ele saía para fazer a faculdade com o rabino por 12 anos. E para explicar isso eu preciso de alguns discípulos aqui. Então faz de conta que eu sou o rabino agora. Eu vou olhar ali para o Kelvin e vou dizer para ele, segue-me. E ele vem aqui, ele vai me seguir. Agora ele é discípulo do meu... Eu vou chamar o Fernando lá atrás, segue-me. O Fernando agora é meu discípulo também, eu já tenho 2. Quem mais que eu vou chamar? Vou chamar alguém aqui mais perto. Segue-me. Agora eu tenho 3 discípulos. Então, o rabino tem agora os discípulos, tem 3 discípulos, e eu chamei eles para ser meu discípulo. Então, o que acontece? Eles caminhavam pelas ruas, avenidas, estradas empoeiradas da Palestina naquela época. E o rabino ia na frente e os discípulos faziam o quê? Iam seguindo. Então, eu nem vou olhar para trás, eu sou um bom mestre, eu sei que eles estão me seguindo. E eles vão me seguindo. Então, onde eu vou, eles vão atrás. Certo? Então, olhando para eles agora, não vamos julgar, vamos ver só as evidências. Qual deles vocês acham que é o discípulo mais interessado? Qual que é o mais interessado? É o primeiro ou é o último? É o Saisho ou o Saigo? Tô aprendendo japonês, né? Não sei muita coisa, né? Mas o Saisho e Saigo eu já sei. Quem que é? O primeiro ou é o último que aparece ser o discípulo mais interessado? O primeiro, certo? Então aqui no grupo meu de discípulos, desculpa os outros, mas o Kelvin é o melhor discípulo. Por quê? Por que ele parece ser o mais interessado? Porque ele está mais perto do rabino, mais perto do mestre, certo? Muito obrigado. Pode sentar. Isso ajuda a gente a entender o que o pai dizia para o filho quando ele saía para estudar com o rabino. Ele não dizia, boa sorte, vai com Deus, preste atenção nas aulas. Não. Escute bem o que ele dizia. Ele dizia bem assim, vá e que você possa ser coberto dos pés à cabeça pela poeira das sandálias do teu rabino apenas. Era isso que ele dizia. Entendeu por quê? Porque caminhando lá na estrada da Palestina, eles iam andando por estradas empoeiradas e o que acontecia? A poeira ia subindo. E aí o primeiro ia levantando a poeira, o segundo um pouco mais, até o último que ficava todo empoeirado.
Mas o pai dizia para o filho: você se cubra de poeira das sandálias do rabino apenas. Ou seja, em outras palavras, seja aquele que está o tempo todo pertinho do rabino, atrás dele. Não fica lá em último, no fundão da sala, né? Como a gente tem a famosa expressão, fundão. Não, seja o primeiro, senta na primeira fila, o pessoal da primeira fila. Fica ali pertinho da poeira da sandália do rabino, aprendendo, se aplique, seja o melhor estudante. Era isso que eles diziam, e é isso que eles faziam. Esse era o conselho do pai. Agora, Jesus, ele realmente revolucionava. Toda a expressão dele, tudo que ele dizia, chocava, ia de encontro com aquilo que os outros rabinos ensinavam e diziam. Porque os outros rabinos se julgavam superiores, mais importantes. Eram aqueles que eram seguidos, e Jesus era aquele que andava ao lado. Caminhava e tratava os seus discípulos como amigos. E isso irritava muito os outros rabinos, porque, na opinião deles, rebaixava a posição de rabino. E Jesus dizia o quê para os seus discípulos? Ele dizia o seguinte, João 15:15: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado o quê? Amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus tratava os seus discípulos como amigos, não como servos. Ele revolucionava, e por isso os outros rabinos ficavam com ódio, raiva de Jesus, e muitas vezes nós lemos que eles tentavam fazer planos para tirar a vida de Jesus, porque ele realmente era revolucionário. Agora, depois no final de 12 anos mais, 24 anos ao todo, com 30 anos de idade, vinha a formatura daquele jovem que estudou por tanto tempo, decorou toda a palavra de Deus e aprendeu na prática com um rabino como ser um mestre. Agora, a formatura dele funcionava da seguinte maneira: ele precisaria do testemunho de pelo menos 2 testemunhas. E não podia ser o seu próprio rabino. Ele precisaria ser investigado por outras 2 testemunhas. Tem, sabe, um sacerdote no templo, um outro rabino, mas 2 deviam conversar com ele, entrevistá-lo, fazer perguntas, e esses 2 deviam dizer: esse está pronto para ser um mestre em Israel. Toda a Bíblia, nós lemos em vários lugares o conceito de 2 testemunhas. No Velho Testamento dizia isso: se alguém era acusado de alguma coisa, não era condenado simplesmente assim, era necessário pelo menos 2 testemunhas para que alguém pudesse ser condenado. E por isso que esse conceito era bem claro para a igreja no Novo Testamento, quando no Apocalipse também fala sobre as 2 testemunhas. Para ele estava claro aquele conceito de 2 testemunhas. Isso dá validade, dá reconhecimento para qualquer questão. Veja que Jesus, nós já vimos aqui, ele não foi para a escola dos rabinos. Correto? Jesus não foi. Como agora ele era rabino? Primeira coisa que nós entendemos é o seguinte: você nunca parou para se perguntar por que Jesus começou o ministério dele só quando ele tinha quantos anos? 30 anos de idade. Tinha tanta coisa para se fazer, mas ele esperou pacientemente dos 12 anos de idade até os 30 anos de idade, 18 anos. Ele ficou fazendo o quê durante aqueles 18 anos? Onde Jesus estava? Trabalhando na carpintaria do Pai, esperando o momento certo para começar o seu ministério. E ele começou com 30 anos de idade exatamente, foi o seu batismo. Ali ele seria aceito como um rabino, como um mestre. Antes disso, ninguém respeitaria ele, ninguém aceitaria, era a cultura da época. Então ele precisou esperar até os 30 anos de idade. Mas se ele não fez parte da escola formal judaica da época, como é que Jesus foi reconhecido como rabino? Ele precisaria de 2 testemunhas. Quem foi a primeira testemunha de Jesus para que ele pudesse se formar e iniciar o seu ministério como rabino, como mestre em Israel? Lembra que João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar suas sandálias. Foi o primeiro testemunho, João Batista. E o segundo testemunho veio de quem? O próprio Deus. No momento do batismo, quando Jesus sai da água, o que foi ouvido? A voz que veio do céu: este é meu filho amado. Então ele teve o testemunho de Deus e de João Batista, que foi o maior homem nascido de mulher. Ele mesmo disse isso. O maior profeta
reconheceram a Jesus. Então ele teve as duas testemunhas e ali ele começa o ministério dele. E agora Jesus, um rabino reconhecido por Deus, foi atrás do quê? De alunos. O assunto de hoje não é o quê? Jesus ensinava, ele foi um professor. E agora ele precisava dos alunos, da sua sala de aula. E lá sai ele atrás de alunos. Só que ele não foi atrás daqueles que também seguiram a escola formal de Israel. Jesus vai atrás de quem? Daqueles que em algum momento foram rejeitados. E ele vem agora com uma resposta, com o maior anseio do coração daqueles homens. Jesus vem trazendo. Em algum momento, Pedro, Tiago, João, André, que eram pescadores, foram para a escola. Mas quem sabe com 12 anos de idade ou com 18 anos de idade, alguém disse para eles o quê? Vá para casa, siga a profissão do seu pai. Seu pai é pescador? É isso que você vai ser. Ele encontra com Mateus, e Mateus era o quê? Coletor de impostos. O pai dele era coletor de impostos. Em algum momento, Mateus tinha o sonho de se tornar um rabino, mas alguém disse para ele, vai para casa e siga a profissão do teu pai. E assim foi com cada um dos discípulos. E agora você entende por que Jesus chega para Pedro, Tiago, João, pescadores, e o que Jesus disse para eles? Jesus vem na praia, encontra eles pescando e simplesmente Jesus diz para eles, segue-me. E eles entenderam. E agora vem o sonho realizado. Aquele maior desejo do coração deles de ouvir aquela palavra de um rabino, segue-me. E o que eles fizeram naquele momento? Deixaram tudo. E a Bíblia diz, eles deixaram o barco, a rede, eles abandonaram toda aquela vida de trabalho para seguir o rabino, para continuar aquele sonho abandonado e perdido, esquecido. E agora eles se tornam discípulos de Jesus. Jesus outro dia passa diante do cobrador de impostos na entrada da cidade, Mateus. E Jesus vê o coração. E ele sabia qual era o sonho de Mateus. E ele viu o potencial em Mateus. E ele olha para Mateus e diz o quê? Segue-me. Mateus tinha um trabalho lucrativo, não era duro como o dos pescadores. Mas ele larga tudo, o dinheiro, o trabalho, para se tornar um discípulo de Jesus. E agora eles começam a seguir a Jesus. Para aprender de Jesus o quê? O que eles tinham que aprender do rabino, do mestre, de Jesus? Aprender a ser como ele. Aprender a viver com ele. Onde Jesus ia, eles iam. Onde Jesus dormia, eles dormiam. O que Jesus comia, eles comiam. Tudo que Jesus fazia, eles faziam. E dentre a cultura do povo judeu, essa realidade era muito clara. De que os discípulos de um rabino estavam aprendendo a fazer tudo que o rabino fazia. Que eles pregariam como o rabino pregava, de que eles fariam exatamente aquilo que ele fazia. A verdade fica bem clara para nós quando nós vemos o seguinte fato. Jesus fazia milagres. Por que Jesus fazia milagres? Com que intenção ele fazia milagres? Por vários motivos, mas dois principais. O primeiro, com os milagres Jesus dava autoridade para suas palavras. Quantas vezes Jesus chegou para alguém e disse assim, ó, perdoados estão os teus pecados. E o que diziam para ele? Blasfêmia. E Jesus dizia o quê? O que é mais fácil? Dizer perdoados estão os teus pecados ou dizer levanta e anda? E era um paralítico. Então Jesus fazia o milagre para provar que ele tinha autoridade. Mas sabe qual era o segundo motivo de Jesus fazer milagres? O segundo motivo era ensinar os seus discípulos a fazer o mesmo. Era exatamente isso que os rabinos faziam, ensinavam seus discípulos. Exatamente a fazerem aquilo que ele fazia, a viver como ele vivia, a ser quem ele era. Por isso que todos os milagres que nós vemos na Bíblia, Jesus não fez uma única vez. Pelo menos 2 vezes nós vemos o relato dos milagres que Jesus fez. Uma vez, Jesus expulsou o demônio de um jovem. E aí nós lemos no livro de Mateus que vieram a ele com um jovem possesso e disseram, Senhor, ajude esse rapaz, nós levamos aos teus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio. Por que levaram para os discípulos e não para Jesus? Porque na mente deles já estava claro, se Jesus expulsa demônios, espíritos maus,
os seus discípulos têm poder e autoridade para fazer a mesma coisa, só que eles não puderam. Lembra o que aconteceu na multiplicação de pães e peixes? 2 vezes isso aconteceu. Na primeira vez, Jesus fez a multiplicação de pães e peixes. E depois, na segunda vez, chegaram para Jesus e disseram para ele: Senhor, essa multidão está aqui há muito tempo. Eles estão com fome. O que nós vamos fazer? E Jesus disse o que para eles? Alimente a multidão. Em outras palavras, vocês já viram um milagre, foi feito uma vez, agora é a vez de vocês, vão em frente, façam um milagre. E eles: Senhor, nós não podemos. E aí Jesus, pela segunda vez, faz a multiplicação dos pães e peixes. Várias vezes isso aconteceu. E Jesus estava tentando ensiná-los a fazer exatamente o que ele fazia, a repetir os seus milagres. Eles eram discípulos de Jesus, e eles estavam ali para aprender a fazer o que ele fazia. Uma vez, houve uma tempestade no mar, e eles estavam no barco, no mar da Galileia. E ali, Jesus estava tentando ensiná-los a ter fé, a orar e buscar a Deus para fazer um milagre. Então, naquela vez, Jesus provavelmente estava ali no barco, estava cansado, mas ele pensando: todas as vezes que eu estou aqui, eles vêm correndo para mim, eles vêm para mim. E eles não buscam a solução do problema por eles mesmos. Então Jesus fez o quê? Foi dormir. E lá Jesus estava dormindo. E a tempestade veio. E os discípulos tentaram. Não queriam incomodar o mestre, não queriam incomodar o rabino. E começou o vento e as ondas e o barco balançando, e até que eles viram: não vai ter jeito, a gente vai morrer. E ele não se importa, está dormindo, e foram acordá-lo. E aí ele levanta e fala o quê? Paz, calma. E aí tudo para, o vento, a tempestade, olha para eles: onde está a fé de vocês? Vocês têm que orar. Não é do jeito de vocês, busquem a Deus, sigam o meu exemplo. E aí uma segunda vez aconteceu a mesma coisa, e é o texto que nós lemos, em Mateus 14. O que Jesus fez? Mateus 14, verso 22 e 23. Depois que ele fez a multiplicação dos pães e peixes, Jesus fez o seguinte: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus, agora, estou tentando ensinar esses meus discípulos, mas eles não estão aprendendo. Quando eu estou presente, eles vêm correndo para mim. Então agora eu vou deixar eles sozinhos. Eles vão ter que lutar sozinhos com a situação. Ele falou: entrem no barco, vão pelo lago agora, sem mim. Eu vou ficar aqui despedindo as multidões. Vão em frente. E eles foram. E aí Jesus despediu a multidão e foi para onde? Orar, sozinho. O que Jesus estava orando? Jesus com certeza estava orando por eles lá no barco. Meu tempo está pouco aqui, está acabando. E eles não estão aprendendo, eles não estão entendendo. Eles precisam de fé e coragem, eles precisam fazer o mesmo que eu faço. E ele estava lá orando. E Deus revelou para Jesus o que estava acontecendo no barco. E aí diz o que no verso seguinte? Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Outra tempestade, e agora o barco está lá, balançando para lá e para cá, sofrendo ali com o vento, com as ondas. Jesus não estava lá. Será que agora eles vão reagir? Será que eles vão agir como meus discípulos? Como eles devem agir? Buscando a Deus, orando, para que o milagre aconteça? E ele viu que não adiantava. Mesmo sem a presença dele, os discípulos não tinham fé. E aí Jesus vai se encontrar com eles, andando sobre as águas. E agora ali dentro do barco eles estavam vendo um fantasma e Jesus diz: sou eu, não se preocupem. E a tempestade para, se acalma. E aí agora Pedro diz: Senhor, se és tu, diga que eu vá me encontrar contigo e eu irei. Jesus: pode vir, venha. Você entende agora por que Pedro quis andar sobre as águas? Será que ele quis aparecer? Ele quis ser melhor que os outros? Não. Ele fez o que era natural na posição dele como discípulo. Ele viu Jesus andando sobre as águas, vindo em direção ao barco, e o que ele pensou? Jesus é meu mestre, ele é meu rabino. Eu sou seu discípulo. Tudo o que ele faz, eu também posso fazer. E se ele anda sobre as águas, eu também posso. E aí Pedro tira,
o pé para fora do barco, coloca o pé para fora do barco, pisa sobre a água e estava firme. E o outro, e firme, e foi andando. E foi andando em direção a Jesus, fazendo o que era esperado que ele fizesse realmente. Andando sobre as águas. Mas aí vieram as ondas, o vento, ele olhou para o lado e começou a afundar. E aí ele diz o quê? Senhor, salva-me. E Jesus levanta ele. Em algum momento Pedro duvidou de Jesus? Jesus diz para ele, homem de pequena fé. A fé dele em Jesus vacilou em algum momento? Não. Ele tinha fé em Jesus, tanto é que quando ele estava afundando, ele disse o quê? Senhor, salva-me. Ele sabia que Jesus podia salvar ele. Em quem Pedro não tinha fé? Aonde que foi que a fé de Pedro vacilou? No que foi que ele não confiou? No que foi que ele não acreditou? Em si mesmo. Pedro não acreditou nele mesmo. Esse foi o erro de Pedro. A fé dele em Jesus nunca vacilou. O problema de Pedro foi a fé em si mesmo. Ele não acreditava que ele podia. Por que os discípulos tinham tanta dificuldade em acreditar que se podiam ou não? Durante toda a vida dele, as pessoas colocaram eles para baixo. E disseram, você não serve. Vai seguir a profissão do teu pai. Você é esforçado, mas você não é alguém importante. Você não vai ser alguém importante. Você não vai ser um mestre, um rabino. Foi isso que aconteceu na vida deles. E é isso que diziam para Jesus e para eles. Sempre diziam isso. Diziam o quê? Os seus discípulos, pescadores, pecadores. Jesus anda com pecadores. Esse mestre que nem seguiu a escola de Israel. Mas eles tinham o poder de Deus. E Jesus sabia quem eles eram. E Jesus olhava para cada um deles e sabia do potencial, o que existia ali dentro. Pedro, você olha para você, você acha que você não pode? Eu sei que você pode. Eu conheço o seu coração. Porque não é você, é o poder de Deus na sua vida. Como eu faço esses milagres, não sou eu, não é o meu poder, é o poder de Deus. É o poder de Deus na sua vida. E é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós. Os mesmos milagres que eles fizeram lá no passado, Deus espera de nós. Por quê? Por que você está aqui hoje de manhã? Nós somos discípulos de Jesus. Jesus nos chamou. Ele olhou para você e para mim e disse, segue-me. E nós estamos fazendo o quê? Seguindo a Jesus. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós somos discípulos de Jesus, nós seguimos a Ele. E o que um discípulo de Jesus é capaz de fazer? O mesmo que Ele fez. Foi isso que Jesus nos disse. Paulo diz o que em Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece. Nele eu posso todas as coisas. Eu posso tudo, tudo, tudo. Naquele que me fortalece. Pedro podia andar sobre as águas? Podia. Jesus dava visão aos cegos. Os seus discípulos podiam fazer o mesmo. Jesus fazia o paralítico andar. O que foi que esse mesmo Pedro depois fez, quando estava entrando no templo, depois da ressurreição, morte e ressurreição de Jesus? O paralítico estava ali tanto tempo, estendendo a mão, e ele disse, me dá uma esmola. E ele falou, olha, esmola eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que ele disse? Em nome de Jesus, levanta e anda. Agora ele aprendeu. As mesmas palavras de Jesus, ele repetiu. E o poder estava com ele, porque ele acreditou que ele também podia. E agora, os mesmos milagres eram feitos. Jesus, até mortos, ressuscitou a Lázaro, ressuscitou outras pessoas. O que Paulo fez? O mesmo. Um dia Paulo está pregando, e talvez como hoje, foi ficando meio tarde, e o menino dormiu sentado na janela e caiu lá embaixo. Era uma altura, um prédio, e morreu. O que Paulo faz? Ele vai lá e levanta o menino e traz de volta a vida, como Jesus fez. Um discípulo de Jesus é capaz de fazer o mesmo que Jesus fazia. Jesus nos ensinou como? Através do quê? Do exemplo. Jesus nos ensina através do exemplo. Ele queria ensinar humildade, serviço, e o que ele fez? Ele não se preocupou que ele era o dono, o rei do universo, mas ele foi ensinar os seus discípulos, os 12, a serem humildes, sendo humilde, a terem compaixão para com o próximo,
agindo dessa maneira, e ele foi e lavou os pés de cada um dos seus discípulos, ensinando através do exemplo. Ele era o modelo, e eles copiavam esse modelo. E Jesus nos disse exatamente o que está em João 14:12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também o quê? As obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É isso que Jesus nos diz. Nós devemos viver como Ele viveu. E se nós vivermos como Ele viveu, nós faremos o que Ele fez. Nós vamos ser exatamente como Ele. Nós vamos ensinar como Ele ensinou através do nosso exemplo. Ele é o modelo nosso e nós somos modelo para os outros. Nós muitas vezes não somos cristãos verdadeiros porque nós, como Pedro, não acreditamos que nós podemos. E eu não falo nem de milagres, porque os milagres, essa é a parte mais fácil. Não depende de você ou de mim, é só de Deus. Você ora e Deus atende. Mas Jesus era humilde e manso. Nós podemos ser humildes e mansos como Jesus. Muitas vezes surgem problemas na igreja, dificuldades. Quem sabe na família, no lar. Aí o pastor vai visitar alguém e a pessoa diz assim: ah, pastor, eu não consigo perdoar aquele irmão, aquela irmã que falou de mim, o que fez contra mim. Jesus perdoou os seus inimigos. Quando estava lá na cruz, o que aconteceu? Jesus disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os seus próprios assassinos, Jesus perdoou. Será que nós temos a capacidade de perdoar uns aos outros? Nós somos imitadores de Jesus. Se Jesus pôde, Ele disse: vocês também podem. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Todas essas coisas que eu fiz, amar o inimigo, amar o próximo, ser o servo de todos, aquele que se abaixa e lava os pés dos outros, vocês são chamados para fazer o mesmo. E vocês podem fazer. E aí a gente conversa com aquela pessoa e diz: mas irmão, irmã, Jesus fez isso, você também pode. Não, pastor, Jesus era Deus. Jesus é Jesus. Eu não. Você está vendo que a pessoa está se subestimando, assim como Pedro. Jesus andava sobre as águas. Eu não posso. Pode. Ele andou sobre as águas, você pode andar sobre as águas. Ele perdoou, você também pode perdoar. Ele foi manso, calmo, humilde, você pode ser manso, calmo, humilde. Ele foi bondoso, você pode ser bondoso. Ele foi gentil, até com o inimigo, nós podemos fazer o mesmo. Porque nós somos seus discípulos. Ele disse: segue-me, e nós seguimos. Esse é o desafio para nós hoje. Jesus nos ensinou com seu exemplo, e tudo que Ele fez e viveu, Ele espera que nós façamos e vivamos. Hoje o chamado para você e para mim é para ser como Jesus. É para viver como Ele. É para agir como Ele. É para pensar como Ele. Em tudo. Mesmo nessas coisas difíceis. Nos nossos relacionamentos em casa, com a família, onde é o lugar mais difícil de ser um cristão verdadeiro. Deus espera que nós venhamos fazer o quê? Agir como Jesus agiria. Viver como Ele viveu. E esse é o chamado para você, hoje. É o seu desejo hoje decidir: Senhor, eu quero realmente ser um discípulo fiel. Eu quero seguir os teus passos. Eu quero me cobrir dos pés à cabeça com a poeira da tua sandália, porque eu vou ficar bem pertinho. Eu vou ficar bem próximo. Eu quero ouvir a tua voz falando comigo. Eu quero seguir o teu modelo e eu quero ser exemplo para os outros também. Porque eles vão aprender através de mim. Eles vão olhar para a minha vida e vão ver que eu sou um modelo, como o Senhor foi um modelo para mim. Como que os discípulos puderam falar de Jesus e atraíram tantas pessoas? As pessoas viam Pedro, Paulo, Tiago, João, e eles diziam: nós não conhecemos Jesus, mas nós sabemos exatamente como Ele era. Porque nós vemos os mesmos milagres que Jesus fazia na vida desses discípulos. Os seus discípulos vivem o que Jesus pregava, o que Ele vivia. E ali, através daquele exemplo, milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro hoje são cristãos, porque seguiram o exemplo dos discípulos. Eles que espalharam, disseminaram o Evangelho. E nós somos chamados para fazer o mesmo hoje. E eu convido a você hoje a entregar o seu coração a Jesus e dizer: Senhor, eu quero ser um discípulo de verdade. Eu não quero carregar o nome de cristão e dizer cristão, seguidor de Cristo, só da boca para fora, só um rótulo, um nome. Mas eu quero viver
como um cristão, como Cristo. Porque é isso que Ele me convida para ser hoje. Ter o mesmo sentimento e o mesmo amor para com relação a todos. Eu posso ser assim. Não importa se o mundo está caindo ao meu redor. Não importa se estão pregando a minha mão e os meus pés numa cruz. Eu continuo amando. Eu continuo tendo esse sentimento que vem do céu. Você pode ter isso. Você pode sentir isso. Mesmo quando todo mundo ao seu redor não te entende, não te respeita, não te aceita. Você pode ser como Jesus. E é para isso que Ele te chama hoje. Assim como estamos, se é o teu desejo, abaixa a sua cabeça. Nós vamos orar a Deus e pedir para que Ele nos aceite como seus discípulos. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez, oramos a Ti e levamos o nosso pensamento, nosso coração, o nosso sentimento. Pois louvamos o Teu nome e sabemos que o Senhor veio a essa terra, andou nas estradas empoeiradas da Palestina para nos ensinar a sermos como Tu és. Para nos ensinar a sermos discípulos do homem Deus chamado Jesus. Para nos mostrar que é possível viver uma vida santa e perfeita como Jesus viveu, se andamos contigo segurando a tua mão, todos os dias, a cada hora do dia, a cada minuto desse dia. Abençoe a tua igreja e a cada um de nós que está aqui. Que possamos receber o teu Espírito, a tua unção e a tua bênção, para sermos verdadeiros discípulos, em um tempo diferente, uma cultura diferente, onde tudo está decaindo ao nosso redor, a moral, os princípios, mas nós podemos ser como Jesus, sendo verdadeiros discípulos. Cada pessoa que está aqui nessa manhã, venha abençoar, venha dirigir, venha ajudar, e que possamos seguir o modelo e o exemplo de Jesus, para que outros possam ver em nós o seu caráter refletido, para que eles reconheçam que é possível sermos santos e perfeitos nessa geração, neste mundo. Que é possível andar como Jesus andou, viver como Ele viveu, pensar como Ele pensou, amar como Ele amou. Pois assim seremos muito mais felizes e estaremos prontos para o retorno desse nosso Senhor e Salvador para vivermos eternamente contigo. Abençoe a tua igreja e cada um de nós, e que hoje essa decisão possa ser posta em prática e sermos teus discípulos e honrarmos o título que recebemos de cristão. Que não seja falso esse título, que não seja da boca para fora, mas que seja realmente parte da nossa vida, durante todo o dia, durante todo o tempo, não importa onde possamos ir, fazer, trabalhar, estudar, caminhar, nos relacionar com as pessoas, que sejamos sempre cristãos, representantes de Cristo no mundo, discípulos de Jesus, sendo exemplo e modelo a todos. Nós pedimos essas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém.